O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criou um fundo especial para a Ucrânia, e isso está mudando tudo agora. Donald Trump está decidido a ajudar as empresas americanas a lucrar com a reconstrução da Ucrânia, e isso é um bom sinal. O presidente dos Estados Unidos da América iniciou e assumiu a liderança do Fundo de Investimento Americano para a reconstrução da Ucrânia. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, relatou isso hoje. Na prática, isso significa que o próprio Donald Trump irá supervisionar a atração de capital e empresas americanas para trabalhar na Ucrânia. O representante especial de Trump para a Ucrânia, Kit Kellogg, fez hoje uma declaração importante. Ele disse que os parceiros internacionais devem ajudar a Ucrânia na reconstrução, desenvolvendo para o país um plano Marshall de centenas e centenas de bilhões de dólares. Como após a Segunda Guerra Mundial para a Europa Ocidental. Curiosamente, assim que saiu a notícia de que Trump assumiu a liderança de um fundo de investimento americano para a reconstrução da Ucrânia, alguns países europeus imediatamente manifestaram o desejo de investir seu dinheiro nesse projeto. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 10 de julho no calendário. Em seguida, vamos discutir os detalhes desse assunto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Hoje, como sabem, houve em Roma uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia. Foi lá que Scott Bessent, ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, discursou e apresentou o Fundo de Investimento para a Reconstrução da Ucrânia. Como afirmou Bessent, esse fundo americano será liderado pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e foi criado com o objetivo de mobilizar empresas, recursos, dinheiro e especialistas americanos para a reconstrução da Ucrânia. A seguir, uma citação de Bessent. Graças à gestão macroeconômica racional e aos fortes investimentos estrangeiros, o futuro econômico da Ucrânia será muito mais forte do que o passado. O Fundo de Investimento para a Reconstrução é a chave para destravar esse futuro de sucesso. Os Estados Unidos trabalharão para garantir que nenhuma pessoa, estado ou empresa que financie a máquina de guerra russa ou forneça suprimentos para ela obtenha qualquer benefício da reconstrução da Ucrânia. E aqui há um ponto muito importante que mostra que Trump realmente, como dizem, colocou os olhos na Ucrânia. Ou melhor, percebeu que é possível ganhar muito dinheiro com a reconstrução da Ucrânia. A questão é que, literalmente, na semana passada ficou sabido que a maior empresa de investimentos americana, a busca por investidores para o Fundo de Reconstrução da Ucrânia foi suspensa após a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos da América. Segundo algumas fontes, a empresa planejava anunciar a criação desse fundo de investimentos. Justamente hoje, na Itália, naquela mesma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia. Mas, ao que parece, a equipe de Donald Trump o convenceu a sair do jogo e entregar essa ideia pessoalmente a Donald Trump. Ou seja, veja o que aconteceu. A maior empresa de investimentos dos Estados Unidos deveria arrecadar dinheiro para a reconstrução da Ucrânia, mas de repente se recusa a fazer isso, embora já estivesse trabalhando nessa direção há cerca de um ano. E aí, de repente, assim, por pura coincidência, acontece que o próprio Donald Trump iniciou e liderou exatamente o mesmo tipo de fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. Bom, isso claramente não é coincidência. Trump sentiu o cheiro do dinheiro. Aliás, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também falou sobre esse assunto hoje. Assim como Kit Kellogg, ele declarou que a reconstrução da Ucrânia requer uma abordagem ao estilo do Plano Marshall e uma coalizão com liderança clara, insinuando Donald Trump. Uma abordagem sistemática é crucial. Uma coalizão liderada por países e empresas capazes de guiar e engajar outros é fundamental. Também é necessário um plano claro de recuperação. É por isso que a Europa desfrutou de paz e crescimento econômico por muitos anos. E agora temos uma oportunidade real de acender uma nova onda de progresso. Precisamos de uma abordagem ao estilo do Plano Marshall, desenvolvida em conjunto. Aqui vou lembrar rapidamente sobre qual Plano Marshall estamos falando. Este programa auxilia economicamente países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial. Proposta na época pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, George Marshall, em 1947 e começou a funcionar no ano seguinte, em 1948. O plano de reconstrução da Europa foi elaborado em uma reunião dos países europeus no verão de 1947.
Aliás, um plano Marshall semelhante foi oferecido à União Soviética e aos satélites da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas esse programa foi rejeitado na época pelo então ditador Iósif Stalin. Já em 3 de abril de 1948, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou o plano e ele entrou em vigor no mesmo dia em que foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman. E esse programa de ajuda foi concedido à Europa durante 4 anos. Durante esse período foram transferidos cerca de 13 bilhões de dólares, o que hoje equivaleria a 123 bilhões de dólares em forma de assistência técnica e econômica para apoiar a recuperação das economias dos países europeus. Mas é preciso entender também que a reconstrução da Ucrânia não será fácil, rápida ou barata. A reconstrução e modernização da Ucrânia, segundo estimativas das autoridades ucranianas, já vai custar $1 trilhão ao longo de 14 anos. Isso foi dito hoje pelo primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, e ele destacou que o conceito do governo prevê a criação de 2 fundos no valor total de $1 trilhão. A seguir, uma citação de Shmyhal. O primeiro é o Fundo Ucrânia, de 540 bilhões de dólares valor que, de acordo com o Banco Mundial, será necessário para reconstruir o país. Esse fundo será formado a partir de ativos russos confiscados, assim como de um imposto especial sobre a exportação de matérias-primas russas. O Fundo Estrutural Europeu de Apoio à Ucrânia tem um volume de 460 bilhões de dólares. Isso será uma plataforma para investimentos do setor privado europeu na produção ucraniana. E sabe, aqui é preciso reconhecer o mérito da Europa. Segundo Shmyhal, os gastos militares da Ucrânia, atualmente, variam de 100 a 120 bilhões de dólares. Em tempos de paz e sem considerar a produção de armas, a manutenção das forças armadas ucranianas custará 50 bilhões de euros por ano. E acontece que a Europa está pronta para cobrir pelo menos metade desse valor, o que, aliás, já está fazendo. Bem, o que mais é interessante? Hoje mesmo, após o anúncio de que Trump assumiu a liderança do Fundo de Reconstrução da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos declarou que seu país vai destinar 300 milhões de euros para apoiar a reconstrução da Ucrânia neste e no próximo ano. E aqui é importante entender que não é o valor em si que importa, mas para onde esse dinheiro está sendo direcionado. Em 2025, o governo dos Países Baixos gastará 52 milhões de euros na restauração da infraestrutura energética e dos sistemas de abastecimento de água na Ucrânia. E mais 30 milhões de euros serão destinados ao apoio de empresas e organizações holandesas que contribuem para a restauração e o desenvolvimento sustentável da Ucrânia. Em palavras simples, serão subsídios para empresas holandesas que estejam dispostas a trabalhar na Ucrânia, e isso vai incentivar as empresas holandesas a entrarem na Ucrânia. Essa destinação de recursos é crucial e provavelmente será seguida por outros países europeus, a exemplo dos Países Baixos. Encerro por aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo.